Olá, tudo bem? No último vídeo nós falamos aqui sobre elasticidade preço da demanda, ou seja, quais são as características que fazem com que eu identifique no produto ou no infoproduto que eu vendo características de elasticidade ou de inelasticidade. E para isso nós usamos o exemplo de aulas de matemática. Hoje nós vamos falar sobre quais são as variáveis e como nós calculamos a elasticidade do nosso produto ou do nosso infoproduto. Tá ok? Eu sou o Wanderson Silva e esse é o nosso segundo vídeo sobre elasticidade preço da demanda. No vídeo passado nós identificamos que os produtos elásticos eles possuem, na verdade, pouco espaço de aumento de preço. Vamos relembrar por quê? Os produtos elásticos eles têm uma consequência ou uma reação de mercado mais alta do que o aumento de preço que nós imprimimos nele anteriormente. Então, por exemplo, nós utilizamos aqui a aula de matemática para ilustrar a nossa situação. Então você vendia, por exemplo, aula de matemática R$100 pela internet e você identificou uma possibilidade de aumentar o preço de R$100 para 110, ou seja, teve um aumento de 10% no preço da sua aula de matemática. Se você percebe que a redução de quantidade de pessoas que compram essa aula de matemática pela internet ocorre numa proporção de 20%, nós dizemos que essa elasticidade tem o número de 2, tem o índice de 2, ou seja, ela é o dobro. Você aumenta em 10% o preço, a queda nas vendas ocorre em 20%. Então, compensa aumentar o preço para produtos que têm características de elasticidade alta desse jeito? Muito poucas vezes, porque quanto mais você aumentar o preço, mais redução nas vendas você vai ter. Então, isso faz com que o seu produto tenha uma margem pequena de aumento de preço, o que prejudica a sua possibilidade de diversificar, aumentar o preço e ter aumento de receita aí por um preço maior do seu produto, tá ok? Porque a reação de vendas é grande. Hoje nós vamos entender como é que isso acontece na prática, como é que eu calculo essa elasticidade de preço da demanda e identifique se o meu infoproduto é elástico ou inelástico, legal? Para isso eu preciso utilizar duas variáveis. Quais são as variáveis? A primeira delas é preço, né? Variação de preço. Então nós vamos identificar qual é a variação de preço que nós vamos estabelecer para o nosso infoproduto. A segunda reação, a segunda variável no caso, é quantidade. É a variação da quantidade. O quanto que variou a quantidade, para que a gente possa identificar se o que nós colocamos de variação de preço produziu resultado na variação de quantidade e em que medida isso aconteceu. Então vamos seguir o exemplo ainda da aula de matemática. Você tem uma aula de matemática que custa R$100, você identifica ou resolve aumentar o preço em 10%. Então, qual que é o preço inicial? 100. Qual que é o preço-alvo ou preço objetivo? 110. Então, a variação, 110 menos 100, a variação vai ser de 10. Então, como é que nós calculamos a variação percentual? Preço final menos preço inicial vai ser a sua variação. E você coloca esse preço, essa variação sobre o preço inicial. Então vamos seguir o exemplo? Então preço inicial qual é? 100. Preço-alvo ou preço final ou preço objetivo? 110. 110 menos 100 ou preço final menos preço inicial? 10. 10 é a variação. 10 sobre o preço inicial, sobre 100, vai ser 10%. Então nós tivemos uma variação de 10% no preço. Nós vamos calcular a mesma variação percentual para a quantidade. Vamos seguir a mesma regra. É quantidade final, ou seja, como foi a quantidade ou qual foi a quantidade depois que eu imprimi esse aumento de preço. Vamos supor que a quantidade caiu em 10, né? Eu vendia 50 e agora eu passei a vender 40. Então, a quantidade final é 40 e a quantidade inicial é 50. Então, 40 menos 50 vai ter uma variação de menos 10. Menos 10 sobre a quantidade inicial vai ser uma variação percentual de 20%. 10 menos 10 sobre 50 é menos 20%. Tá ok? Então, nós temos agora a variação percentual de preço,
que é 10%, que nós calculamos, e a variação percentual de quantidade. Vamos de novo? Então, variação percentual de preço. A regra é preço final menos preço inicial dividido pelo preço inicial. Quantidade é a mesma coisa. Quantidade final menos quantidade inicial dividido pela quantidade inicial. Nós vamos ter a variação percentual de preço e a variação percentual de quantidade. Tendo essas duas variáveis, nós vamos fazer uma regrinha básica. Pegar a variação de quantidade e colocar no numerador. E vamos pegar a variação de percentual de preço e colocar no denominador. Nós vamos ter aí então o cálculo da elasticidade de preço da demanda. Nós vimos que a quantidade ou a variação percentual da quantidade foi de 20% e a variação percentual do preço foi de 10%. Então nós temos 20% sobre 10%, nós vamos ter uma variação ou uma elasticidade de preço da demanda de 2, certo? Então vamos seguir um exemplo diferente. Vamos supor que se eu aumentasse o preço das minhas aulas de matemática em 10%, ou seja, custava 100 anteriormente e passou a custar 110, então a variação percentual foi de 10%, ou seja, então vamos seguir a regra. 110, preço final, menos 100 tem a variação deu 10. Sobre o preço inicial, que era 100, passou a ser 10%, ou seja, continua sendo 10%. Então a variação percentual do preço é de 10%. Essa regra de variação percentual é super simples, você vai poder calcular depois com muita facilidade. Só estou colocando essa regra aqui de maneira rápida e básica para a gente não perder a regra, né? A regra que ela é identificada a partir de números simples, né? Final, o preço final menos preço inicial dividido pelo preço inicial. Ou seja, 110 menos 100, 10. Dividido por 100, que é o preço inicial, 10%. Certo? Ou 0,1, 10%. Agora vamos supor que a queda nas vendas das nossas aulas de matemática não foi tão grande assim como tinha sido anteriormente. Nós percebemos em um determinado mês que ao invés de cair 10 aulas ou de 10 pessoas deixarem de comprar nossas aulas de matemática, apenas 2 em média deixaram de comprar. Então olha só, nós tivemos um aumento de 10% ou de 10% do preço e nós tivemos uma redução de apenas 4% da queda das vendas. Porque 2 dividido por 50 vai dar 0,4, né? Dá 4% de redução de preço. Vamos fazer a relação e a variação para calcular a elasticidade preço da demanda para essas aulas de matemática nessa situação que nós identificamos agora? Então vamos lá. Preço final 110 menos preço inicial 100. A variação vai dar 10, vai continuar dando 10. 10 sobre 100, que é o preço inicial, 10%. Agora a quantidade, nós tínhamos 50, agora nós temos 48. Ou seja, nós reduzimos 2. 2 dividido por 50 vai dar 4%, certo? Vai dar 50 menos 48 vai dar 2. 2 dividido por 50, que é a quantidade inicial, vai dar 4%, ou 0,04, certo? De novo. 110 menos 100, a variação vai ser 10. 10 sobre o preço inicial, 100 vai ser 10%. Nós temos então a variação percentual do preço. E para a quantidade a mesma coisa. Nós tínhamos uma quantidade de 50, agora nós temos uma quantidade de 48, ou seja, 48 menos 50, a variação vai ser 2. 2 dividido por 50 vai ser de 0,04, certo? Ou 4%. Se nós pegarmos essa quantidade, novamente, nós pegamos 4%, colocamos em cima, no numerador, e pegamos os 10%, colocamos embaixo, que é o preço, a variação percentual do preço no denominador. Nós temos 0,04, que é 4%, dividido por 0,1 ou 10%, nós vamos ter uma elasticidade de preço da demanda para as minhas aulas de matemática nesse segundo exemplo de 0,4, ou seja, menos do que 1, menor do que 1. Uma variação menor do que 1 significa dizer que a minha aula de matemática agora passou a ser inelástica,
passou a ter a elasticidade menor do que 1. Agora eu tenho automaticamente uma possibilidade de aumento de preço significativa. Olha só, toda vez que o meu preço, o meu infoproduto ou o meu produto tiver uma variação menor do que 1, significa dizer que ele é inelástico. E todo infoproduto inelástico cabe espaço, tem espaço para que eu aumente o preço ainda mais. Se eu aumentar em 10%, a queda vai acontecer. A queda de quantidade até vai acontecer, mas numa proporção bem menor. Isso significa que eu tenho espaço para aumentar o preço do meu produto e ainda continuar ganhando, ou ter um aumento de receita, aumento de venda cada vez mais significativa. Legal? Então, resumindo, para que a gente possa medir, mensurar a elasticidade de preço da demanda do nosso infoproduto. Qual que é a regra? Primeiro é calcular a variação percentual do preço e a variação percentual da quantidade. Legal? A variação percentual do preço é o preço final menos preço inicial, variação, dividido pelo preço inicial. Então, preço final menos preço inicial, dividido pelo preço inicial. E a variação da quantidade é a mesma coisa. Quantidade final menos quantidade inicial, dividido pela quantidade inicial. Nós temos a variação percentual da quantidade. Dadas essas duas variações percentuais, coloca-se a variação percentual da quantidade em cima, no numerador, e divide pela quantidade percentual, pela variação percentual do preço. Calculando essa regra simples, essa relação simples, nós vamos identificar a elasticidade preço da demanda do nosso produto ou do nosso infoproduto. Agradeço a atenção de todos, espero que no nosso próximo vídeo nós possamos dar sequência a essa compreensão do comportamento entre preço e quantidade das vendas do nosso produto. Obrigado e até a próxima.